se eu te dissesse que a sua vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas sim a sua maior medida de coragem? E se o caminho para uma vida mais plena, conectada e feliz não for se proteger e buscar a perfeição, mas sim ousar aparecer e ser visto, com todas as suas imperfeições? A verdade é que a vulnerabilidade não é algo que escolhemos sentir. A única escolha que temos é como vamos responder quando a experiência nos escolher. Olá, ouvinte! Muito bem-vindo ao Top Resumo de Livros, o podcast dedicado a extrair as ideias mais poderosas dos melhores livros do mundo para que você possa transformar sua vida um resumo de cada vez. Se você busca a sabedoria prática para aplicar na sua jornada, clique em seguir agora mesmo para não perder nenhum dos nossos próximos resumos. E se o nosso trabalho te ajudar de alguma forma, uma avaliação de 5 estrelas significa um mundo para nós e nos ajuda a alcançar mais mentes curiosas, assim como você. Agora, vamos ao resumo. Hoje vamos mergulhar em um livro que iniciou uma conversa global sobre coragem, vulnerabilidade e o que significa viver uma vida plena. Estamos falando de A Coragem de Ser Imperfeito, da pesquisadora e contadora de histórias Brené Brown. Este livro não é sobre vencer ou perder, é sobre a coragem de aparecer. É um convite para entrarmos na arena das nossas vidas, seja em um novo relacionamento, em uma reunião importante, em um processo criativo ou em uma conversa difícil, e ousarmos ser vistos, sem garantias de sucesso. Brené Brown não começou a sua carreira querendo estudar a vulnerabilidade. Pelo contrário, como pesquisadora, ela queria entender a conexão humana. E seus dados, coletados ao longo de anos e milhares de entrevistas, continuavam apontando para uma variável central que explicava tudo: a vulnerabilidade. A primeira reação dela foi resistir. Ela queria medir as coisas, organizá-las, criar uma fórmula para uma vida conectada que não envolvesse a bagunça e a incerteza das emoções. Mas os dados eram implacáveis. A conexão humana genuína é forjada na vulnerabilidade. Isso a levou para uma jornada pessoal e profissional para entender o que é a vulnerabilidade, por que a tememos tanto e como abraçá-la pode transformar completamente a maneira como vivemos, amamos, criamos e lideramos. Para entender a profundidade deste livro, precisamos primeiro desconstruir alguns mitos e definir claramente os termos que Brené Brown usa. Vamos começar com o conceito central. O que é a vulnerabilidade? Esqueça tudo o que você pensa que sabe. A maioria de nós associa a vulnerabilidade à fraqueza. Nós a vemos como um defeito, algo a se esconder. Mas a pesquisa de Brené Brown revela uma definição completamente diferente. Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Pense nisso por um momento. Não há nenhum ato de coragem que não envolva esses 3 elementos. Pedir ajuda é vulnerável. Começar um negócio é vulnerável. Apaixonar-se é vulnerável. Apresentar uma nova ideia é vulnerável. Ser o primeiro a dizer "eu te amo" é um ato de vulnerabilidade extrema. A vulnerabilidade não é fraqueza. É a nossa medida mais precisa de coragem. É o berço de todas as emoções e experiências que mais desejamos na vida. Amor, pertencimento, alegria, empatia, confiança e criatividade. Se você está buscando uma vida em que não precise sentir vulnerabilidade, você está, na verdade, buscando uma vida sem essas experiências. Não há como contornar isso. Nós vivemos em uma cultura que nos diz para nos protegermos, para sermos durões, para nunca deixar que nos vejam suar. E, como resultado, estamos vivendo vidas desconectadas, com medo de nos expormos e sermos julgados. Mas o que exatamente estamos temendo? Qual é o sentimento que nos impede de sermos vulneráveis? A resposta para essa pergunta é a segunda grande definição do livro, a vergonha. Brené Brown faz uma distinção crucial entre vergonha e culpa, e entender essa diferença é fundamental. A culpa foca no comportamento. A voz da culpa diz: "eu fiz algo ruim". Por exemplo, eu esqueci o aniversário do meu amigo. Eu fiz algo ruim. A culpa, quando gerenciada de forma saudável, pode ser produtiva. Ela nos motiva a pedir desculpas, a consertar nossos erros, a mudar nosso comportamento. A vergonha, por outro lado, foca em nós mesmos.
A voz da vergonha diz: eu sou o mal. Usando o mesmo exemplo, eu esqueci o aniversário do meu amigo. Eu sou um amigo terrível. Eu sou uma pessoa egoísta e esquecida. A vergonha não é um sentimento produtivo, é destrutivo. É a crença intensamente dolorosa de que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e pertencimento. A vergonha é o medo da desconexão. É o medo de que, se as pessoas virem quem realmente somos, elas nos rejeitarão. A vergonha é universal. Todos nós a sentimos. As únicas pessoas que não sentem vergonha são aquelas sem capacidade para empatia humana. E ela é uma das emoções mais primitivas e poderosas que existem. O problema é que quanto menos falamos da vergonha, mais poder ela tem sobre nós. O segredo da vergonha é o silêncio, o segredo e o julgamento. Ela prospera no escuro. Então, qual é o antídoto? Qual é a criptonita da vergonha? A resposta é a empatia. A vergonha não sobrevive sendo exposta à luz e sendo recebida com empatia. Quando contamos nossa história para alguém que nos ouve com compaixão e diz, eu também, a vergonha começa a se dissipar. Isso nos leva ao terceiro conceito fundamental, a dignidade ou merecimento, worthiness no original. Em sua pesquisa, Brené Brown descobriu um grupo de pessoas que ela descreve como plenamente convictas, wholehearted. Eram homens e mulheres que viviam com um profundo senso de merecimento. Eles acreditavam que eram dignos de amor e pertencimento, exatamente como eram. E o que eles tinham em comum? A coragem de serem perfeitos, a compaixão para serem gentis consigo mesmos e com os outros, e a conexão como resultado da sua autenticidade. E, acima de tudo, eles abraçavam plenamente a vulnerabilidade. Eles acreditavam que o que os tornava vulneráveis também os tornava belos. Eles não falavam sobre a vulnerabilidade como algo confortável, nem como algo excruciante. Eles só falavam sobre ela como algo necessário. Eles estavam dispostos a abrir mão de quem eles achavam que deveriam ser para serem quem eles eram. Essa é a base. Vulnerabilidade como coragem, vergonha como o medo da desconexão e merecimento como a crença em nossa dignidade inerente. Com essas definições em mente, Brené Brown nos apresenta a metáfora central do livro, uma ideia que serve como um chamado à ação para todos nós, a ideia de entrar na arena. A inspiração para o título e a metáfora central do livro vem de um discurso proferido por Theodore Roosevelt em Paris, em 1910. O trecho, conhecido como O Homem na Arena, é tão poderoso que vale a pena citá-lo. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde o homem forte tropeça ou onde o realizador de façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que se esforça bravamente, que erra, que fica aquém repetidas vezes, porque não há esforço sem erro e falha, mas que de fato se esforça para fazer as obras, que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções, que se consome em uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da alta realização e que, na pior das hipóteses, se falhar, pelo menos falha ousando grandemente. Esta citação mudou a vida de Brené Brown. Para ela, a arena é a vida. É qualquer momento em que nos arriscamos e nos expomos emocionalmente. Entrar na arena pode ser lançar sua arte para o mundo, dar feedback a um colega, tentar engravidar depois de um aborto espontâneo, pedir um aumento, ligar para um amigo cujo filho acabou de falecer, ser um pai ou uma mãe. Viver uma vida plena é, por definição, viver uma vida na arena. Não existe vida plena nas arquibancadas. E quando você entra na arena, uma coisa é garantida: você vai cair, você vai falhar, seu rosto ficará manchado de poeira e suor, e você será criticado. As arquibancadas estão sempre cheias de críticos, pessoas que não estão arriscando nada, mas que são rápidas em apontar seus erros. Eles são a voz da vergonha, do julgamento, do cinismo.
Ousar grandemente, daring greatly, significa ter a coragem de entrar na arena e dizer: eu sei que vou levar uma surra, mas eu vou aparecer de qualquer maneira. Minha autoestima não está em jogo na vitória ou na derrota, está na coragem de entrar no ringue. A lição de Roosevelt é clara. As opiniões dos críticos nas arquibancadas não importam. O que importa é a sua disposição de ser vulnerável, de se expor. Isso levanta uma questão importante: de quem devemos aceitar feedback? Brené Brown sugere que você pegue um pequeno pedaço de papel, do tamanho de um post-it, e escreva os nomes das pessoas cujas opiniões realmente importam para você. Pessoas que te amam não apesar da sua imperfeição e vulnerabilidade, mas por causa delas. Pessoas que também estão na arena, se arriscando. A lista provavelmente será muito curta, e essas são as únicas pessoas que merecem um lugar na primeira fila da sua arena. Todo o resto é apenas barulho. Mas por que é tão difícil entrar na arena? Por que preferimos a segurança falsa das arquibancadas? Para responder a isso, precisamos entender o ambiente cultural em que vivemos. Brené Brown argumenta que vivemos em uma cultura da escassez. A escassez é a mentalidade do nunca é suficiente. É acordar de manhã e pensar: eu não dormi o suficiente. E ir para a cama à noite pensando: eu não fiz o suficiente. É a sensação de que nunca somos bons o suficiente, seguros o suficiente, perfeitos o suficiente, magros o suficiente, bem-sucedidos o suficiente. A lista é infinita. A cultura da escassez se baseia em 3 componentes. Vergonha. A escassez prospera em ambientes onde as pessoas têm medo de serem vistas como comuns ou falhas. A vergonha nos diz: você não é bom o suficiente, e nos força a nos esconder. Comparação. A comparação é a medida da escassez. Em uma cultura de escassez, estamos sempre nos comparando com os outros, sempre medindo nosso valor em relação a um padrão externo e muitas vezes irreal. A alegria de alguém se torna nossa dor. Desengajamento. Diante da pressão de nunca ser suficiente, muitas pessoas simplesmente desistem. Elas se anestesiam, se distraem, param de se importar. É mais fácil não tentar do que tentar e falhar. Essa cultura é o terreno perfeito para o medo da vulnerabilidade. Se o ambiente nos diz constantemente que não somos bons o suficiente, a última coisa que queremos fazer é nos expor e dar mais munição para as pessoas nos julgarem. Então, qual é o antídoto para a cultura da escassez? É a plenitude convicta. A plenitude convicta não é um estado de ser, mas uma prática. É cultivar a coragem, a compaixão e a conexão para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu faça ou o que eu deixe de fazer, eu sou o suficiente. E ir para a cama à noite pensando: sim, eu sou imperfeito e vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que eu também sou corajoso e digno de amor e pertencimento. O oposto da escassez não é a abundância, é a suficiência. É saber que você é o suficiente, aqui e agora. A partir dessa base de suficiência, podemos começar a desmantelar as armaduras que construímos para nos proteger da vulnerabilidade. Porque, como Brené Brown descobre, essas armaduras não nos protegem de verdade. Elas só nos impedem de viver. Vamos explorar agora as 3 principais formas de armadura que usamos para evitar a vulnerabilidade. Brené Brown chama as estratégias de defesa de escudos da vulnerabilidade. São os mecanismos que usamos para nos proteger da dor da vergonha, do julgamento e da incerteza. O problema é que, ao nos protegermos da dor, também nos isolamos da alegria, da conexão e do amor. O primeiro e mais pesado escudo é o perfeccionismo. Muitas pessoas usam o perfeccionismo como um distintivo de honra. Eu sou um perfeccionista, dizem com orgulho. Mas Brené Brown é categórica. O perfeccionismo não é a mesma coisa que a busca saudável pela excelência. Não é sobre autoaperfeiçoamento. O perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que carregamos pensando que ele nos protegerá,
quando na verdade é a própria coisa que nos impede de avançar. A busca saudável pela excelência é focada internamente. Como eu posso melhorar? O perfeccionismo é focado externamente. O que os outros vão pensar? O perfeccionismo é a crença de que, se vivermos de forma perfeita, parecermos perfeitos e agirmos de forma perfeita, podemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. É um sistema de crenças defensivo. E é uma ilusão. Não existe vida perfeita. O perfeccionismo nos prepara para o fracasso, porque a perfeição é um padrão inatingível. Ele nos impede de entrar na arena. Por que tentar algo novo se não posso garantir que farei perfeitamente da primeira vez? Além disso, o perfeccionismo é o berço da procrastinação. Adiar uma tarefa é mais fácil do que enfrentar a possibilidade de que nosso esforço não seja perfeito. E o mais importante, o perfeccionismo é, em sua essência, uma forma de vergonha. É o medo de que, se as pessoas virem nossas falhas, não gostaremos mais de nós. O antídoto para o perfeccionismo não é se contentar com a mediocridade. O antídoto é a autocompaixão. É a prática de sermos gentis e compreensivos conosco mesmos quando enfrentamos falhas e dificuldades. É reconhecer que ser imperfeito não é ser inadequado, é ser humano. O segundo escudo é a anestesia ou entorpecimento. A vulnerabilidade é desconfortável. Sentir incerteza, risco e exposição emocional pode ser doloroso. E nossa reação natural é querer anestesiar essa dor. Nós anestesiamos de inúmeras maneiras. Comemos demais, bebemos demais, trabalhamos demais, passamos horas na internet, compramos coisas que não precisamos. A lista de anestésicos é infinita. O objetivo é o mesmo: silenciar os sentimentos desconfortáveis. O problema, como Brené Brown destaca, é que não podemos anestesiar as emoções seletivamente. Quando anestesiamos a dor, a decepção, a vergonha, nós também anestesiamos a alegria, a gratidão, a felicidade e a conexão. Quando entorpecemos o escuro, também entorpecemos a luz. A vida se torna monótona, cinzenta. Nós não sentimos as baixas, mas também não sentimos as altas. Ficamos presos em um limbo emocional, desconectados de nós mesmos e dos outros. O antídoto para a anestesia é aprender a sentir nossos sentimentos. É desenvolver a resiliência para sentar-se com o desconforto, sabendo que ele passará. É praticar a atenção plena, a meditação, a oração. É cultivar a gratidão e a alegria, para que tenhamos a força necessária para enfrentar a dor quando ela chegar. O terceiro escudo é um dos mais sutis e traiçoeiros. A alegria pressentida como desastre, foreboding joy no original. Já teve aquela sensação de que, quando as coisas estão indo bem demais, algo terrível está prestes a acontecer? Você consegue uma promoção e, em vez de celebrar, sua mente começa a pensar: eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Você olha para os seus filhos dormindo e sente uma onda de amor tão intensa que é imediatamente seguida de um flash de medo aterrorizante de que algo ruim possa acontecer com eles. Isso é foreboding joy. É o que Brené Brown chama de ensaiar a tragédia. Quando perdemos nossa tolerância à vulnerabilidade, a alegria se torna um sentimento ameaçador. A alegria nos abre. Ela nos torna vulneráveis à decepção e à perda. Então, para nos proteger dessa dor potencial, nós nos recusamos a nos entregar plenamente ao momento de alegria. Nós o sabotamos com medo e preocupação. É uma tentativa desesperada de vencer a vulnerabilidade de surpresa. Se eu me preocupar o suficiente e imaginar todos os piores cenários, talvez eu possa me preparar para a dor. Mas, na verdade, a única coisa que conseguimos é desperdiçar o momento presente de alegria. O sofrimento futuro não é aliviado pelo ensaio da tragédia hoje. A única coisa que isso faz é roubar a alegria que está bem na nossa frente. Qual é o antídoto para essa alegria pressentida como desastre? A resposta é surpreendente e simples: a gratidão. As pessoas que são mais capazes de se entregar à alegria não são aquelas que ignoram a escuridão da vida. Pelo contrário, elas são as que praticam ativamente a gratidão. Em vez de ensaiar a tragédia, elas praticam a gratidão. Em um momento de alegria avassaladora, em vez de se render ao medo, elas param, respiram e dizem: eu sou tão grato por este momento. A gratidão não é uma atitude piegaza, é uma prática. É uma forma de reconhecer a bondade em nossas vidas mesmo em meio à incerteza.
e essa prática nos dá a força necessária para enfrentar a dor quando ela chegar. Perfeccionismo, anestesia e alegria pressentida como desastre. Esses são os escudos que nos mantêm fora da arena, seguros, mas isolados. Abaixar esses escudos é assustador, requer coragem, mas é o único caminho para uma vida de plenitude convicta. Para nos ajudar a fazer isso, Brené Brown desenvolveu um processo prático para lidar com a emoção mais perigosa de todas, a vergonha. O conceito de resiliência à vergonha é uma das contribuições mais práticas e poderosas de Brené Brown. É a capacidade de reconhecer a vergonha, sair debaixo dela e seguir em frente de uma forma que nos aproxime de nossos valores e uns dos outros. É a diferença entre ser paralisado pela vergonha e usá-la como um catalisador para a coragem. A teoria da resiliência à vergonha é composta por 4 passos. Passo 1. Reconhecer a vergonha e entender seus gatilhos. O primeiro passo é simplesmente desenvolver a autoconsciência. Como a vergonha se manifesta em você fisicamente? Para alguns, é uma sensação de calor no rosto. Para outros, um nó no estômago ou um túnel de visão. Aprender a reconhecer esses sinais físicos é o primeiro passo para interromper a espiral da vergonha. Além disso, é crucial entender o que desencadeia a sua vergonha. Quais são as mensagens e expectativas que a ativam? A vergonha geralmente se agrupa em categorias. Para as mulheres, muitas vezes está relacionada à aparência, à maternidade, ao trabalho. Para os homens, a mensagem de vergonha número 1 é: não tareça fraco. Saber quais situações, pessoas ou tópicos são seus campos minados pessoais de vergonha lhe dá o poder de se preparar e responder de forma mais consciente quando eles forem ativados. Passo 2. Praticar a consciência crítica. Este passo envolve nos afastarmos da experiência da vergonha e olharmos para ela de forma crítica. Em vez de sermos consumidos pela sensação de "eu sou ruim", podemos nos perguntar: isso é realista? Estou sendo justo comigo mesmo? As expectativas que estou tentando atender são minhas ou são impostas pela cultura, pela mídia, pela minha família? A consciência crítica nos ajuda a separar quem somos do que estamos sentindo. Ajuda-nos a desconstruir as mensagens de vergonha e a verificar sua validade. Na maioria das vezes, descobrimos que as expectativas que nos causam vergonha são inatingíveis, irreais ou simplesmente não estão alinhadas com os nossos próprios valores. Passo 3. Estender a mão e compartilhar. Este é o passo mais difícil e o mais crucial. Lembre-se, a vergonha prospera no segredo. Seu poder se baseia na crença de que estamos sozinhos em nossa inadequação. O antídoto é estender a mão e compartilhar nossa história com alguém em que confiamos. Alguém que ganhou o direito de ouvir nossa história. Alguém que responderá com empatia. Quando nos conectamos com os outros e compartilhamos nossa experiência, acontece algo mágico. A vergonha começa a perder o seu poder. A frase que cura a vergonha, a frase mais poderosa que alguém pode nos dizer é: "Eu também". Saber que não estamos sozinhos quebra o feitiço da vergonha. Passo 4. Falar sobre a vergonha. Este passo está intimamente ligado ao anterior, mas foca em nomear a emoção. É dar nome ao que estamos sentindo. Eu estou sentindo vergonha agora. Isso que você disse me fez sentir envergonhado. Falar sobre a vergonha a tira do nosso sistema límbico, a parte emocional e reativa do nosso cérebro, e a traz para o nosso córtex pré-frontal, a parte pensante. Isso nos dá perspectiva. Falar sobre a vergonha nos ajuda a separar o sentimento de nós mesmos. Eu não sou a vergonha, eu estou sentindo vergonha. E nos permite pedir ao que precisamos. Eu estou me sentindo muito exposto agora e preciso que você me ouça sem me julgar. Esses 4 passos não são fáceis. Eles exigem prática e coragem. Mas eles são o caminho para sair do esconderijo e voltar para a luz.
Eles são o caminho para a resiliência. Agora que entendemos a teoria, como aplicamos esses conceitos no mundo real? Brené Brown dedica a parte final do livro a explorar como é ousar grandemente em duas das arenas mais importantes de nossas vidas, a paternidade e a liderança. Ousar grandemente na paternidade. Brené Brown começa com uma pergunta simples e devastadora que ela fez a milhares de pais. O que você quer para os seus filhos? E a resposta é quase universal. Queremos que eles sejam felizes, saudáveis, gentis, corajosos, que se sintam amados e que saibam que pertencem. Então, ela faz a segunda pergunta. Nós, como pais, estamos modelando esses comportamentos? E o silêncio na sala é muitas vezes ensurdecedor. A paternidade, segundo Brené, não é sobre criar filhos perfeitos. É sobre criar filhos que tenham um profundo senso de merecimento, que sabem que são dignos de amor e pertencimento não porque são perfeitos, mas simplesmente porque existem. O problema é que não podemos dar aos nossos filhos algo que não temos. Se lutamos com o nosso próprio senso de merecimento, se temos medo de ser vulneráveis, se estamos constantemente nos julgando e aos outros, é isso que ensinaremos aos nossos filhos, não importa o que digamos. As crianças aprendem mais com o que somos do que com o que dizemos a elas para serem. Ousar grandemente como pais significa, antes de tudo, trabalhar em nossa própria jornada de plenitude convicta. Significa ter a coragem de ser imperfeito na frente dos nossos filhos. Significa pedir desculpas quando erramos. Significa falar sobre nossos medos e decepções. Significa mostrar a eles que está tudo bem não ter todas as respostas. Quando modelamos a vulnerabilidade, estamos ensinando a eles que a imperfeição é normal e que a coragem reside em aparecer mesmo quando temos medo. Brené Brown criou o que ela chama de o Manifesto da Paternidade de Plenitude Convicta. Alguns de seus pontos são: acima de tudo, eu quero que vocês saibam que são amados e amáveis. Nós os amaremos por quem vocês são, não pelo que vocês fazem. Nós praticaremos a gratidão em nossa casa. Nós celebraremos a joia e aprenderemos a lidar com a decepção. Nós vamos cometer erros e vamos pedir desculpas e consertá-los. Nós vamos rir, especialmente de nós mesmos. Nós seremos uma família onde todos pertencem. Criar filhos com um forte senso de merecimento é um dos atos mais corajosos que um pai ou mãe pode realizar. É um antídoto direto para a cultura de escassez e vergonha. E os mesmos princípios se aplicam à forma como lideramos. Ousar grandemente na liderança. Se você perguntar aos líderes o que eles querem de suas equipes, as respostas são quase sempre as mesmas. Mais criatividade, mais inovação, mais engajamento, mais disposição para assumir riscos. O problema é que todas essas coisas, criatividade, inovação, engajamento, nascem da vulnerabilidade. Não existe inovação sem fracasso. Não existe criatividade sem a possibilidade de ser criticado. Não existe engajamento sem confiança. E a confiança é construída na vulnerabilidade. No entanto, a maioria das culturas organizacionais vê a vulnerabilidade como uma fraqueza. As mensagens implícitas são: não cometa erros, tenha todas as respostas, não mostre emoção. É uma contradição fundamental. Queremos os frutos da vulnerabilidade sem estarmos dispostos a tolerar a vulnerabilidade em si. Um líder que ousa grandemente é aquele que tem a coragem de desmantelar essa armadura e criar uma cultura onde as pessoas se sintam seguras para serem vulneráveis. Como isso se parece na prática? Líderes vulneráveis modelam o comportamento. Eles admitem quando não sabem algo, eles pedem ajuda. Eles falam sobre seus próprios erros e o que aprenderam com eles. Eles normalizam o desconforto. Eles entendem que conversas difíceis e feedback honesto são desconfortáveis, mas necessários. Em vez de evitar o desconforto, eles ensinam suas equipes a lidar com ele. Eles constroem confiança através da clareza.
Um dos comportamentos mais importantes para construir confiança, segundo a pesquisa de Brené, é ser claro é ser gentil. Líderes que são vagos sobre expectativas ou que evitam dar feedback claro, pensando que estão sendo gentis, na verdade criam desconfiança e ansiedade. Eles recusam a tolerar a cultura da vergonha e da culpa. Em uma cultura de vergonha, quando algo dá errado, a primeira pergunta é: quem é o culpado? Em uma cultura de coragem, a pergunta é: o que deu errado e o que podemos aprender com isso? A responsabilização é importante, mas deve ser feita de uma forma que separe a pessoa do comportamento, focando no crescimento, não na humilhação. A liderança não é sobre ter poder sobre as pessoas, é sobre capacitar as pessoas. É sobre ver o potencial em alguém e ter a coragem de desenvolvê-lo. E isso requer que o líder esteja disposto a ser vulnerável primeiro. Seja na paternidade, na liderança ou em qualquer outra área de nossas vidas, a mensagem de Brené Brown é a mesma. A armadura que pensamos que nos protege é, na verdade, uma prisão. Ela nos impede de nos conectarmos verdadeiramente uns com os outros e de vivermos vidas de coragem e propósito. A vida plena não é sobre ser perfeito, não é sobre evitar a dor ou o fracasso, é sobre ter a coragem de ser imperfeito. Brené Brown, através de sua pesquisa e de suas histórias, nos mostra que a vulnerabilidade não é uma fraqueza a ser superada, mas a fonte de nossa maior força. É o lugar de nascimento do amor, do pertencimento, da alegria e da coragem. Vimos como a vergonha, o medo da desconexão, nos mantém em silêncio e isolados, e como a empatia é o seu único antídoto. Descobrimos que o merecimento não é algo que se ganha, mas sim algo que se possui quando acreditamos que somos suficientes, exatamente como somos. Fomos convidados a entrar na arena de nossas vidas, inspirados pela citação de Theodore Roosevelt. A vida não é um esporte para espectadores. O crédito pertence àqueles que ousam grandemente, cujos rostos estão manchados de poeira, suor e sangue, independentemente do resultado. Exploramos a cultura da escassez em que vivemos, a mentalidade do nunca é suficiente e como ela alimenta nosso medo, e desmascaramos as armaduras que usamos para nos proteger, o perfeccionismo, a anestesia e a alegria pressentida como desastre, reconhecendo que esses escudos nos impedem de viver plenamente. Aprendemos os 4 passos da resiliência à vergonha, um guia prático para nos levantarmos quando a vergonha nos derruba, e vimos como esses princípios se aplicam de forma poderosa na paternidade e na liderança, transformando a maneira como criamos nossos filhos e lideramos nossas equipes. A jornada proposta por Brené Brown é, em essência, uma jornada de volta para nós mesmos. É a jornada de tirar as máscaras que usamos, de abandonar a necessidade de aprovação dos críticos nas arquibancadas e de abraçar nossa autenticidade. Não é um caminho fácil. Ser vulnerável é arriscado. Significa que seremos machucados. Mas como Brené Brown nos lembra, o oposto também é verdade. Viver fora da arena, protegido pela nossa armadura, também nos machuca. Mas é uma dor diferente. É a dor do arrependimento, da desconexão, das oportunidades perdidas. A escolha, então, não é entre sentir dor ou não sentir dor. É sobre escolher a dor que vem com um propósito. É escolher o desconforto da coragem em vez do conforto do desengajamento. A coragem de ser imperfeito é a coragem de ser humano. É a coragem de dizer: eu estou aqui, eu sou imperfeito e eu sou suficiente. E essa talvez seja a maior coragem de todas. Se você chegou até o final, é porque está investindo seriamente em seu conhecimento. E um ótimo investimento merece a melhor ferramenta. Por isso, preparamos um infográfico visual exclusivo para ouvintes dedicados como você. Veja como as grandes ideias do autor ganham vida com essa ferramenta única. Em reconhecimento ao seu comprometimento, você tem acesso a essa oferta especial. Clique no link na descrição para obtê-la agora mesmo. O seu desafio para essa semana é escolher uma pequena arena em sua vida e ousar aparecer. Não precisa ser algo monumental.
Pode ser compartilhar uma ideia em uma reunião, mesmo com medo de ser julgado. Pode ser ter aquela conversa honesta que você está adiando com um amigo ou familiar. Pode ser tentar algo novo em que você sabe que não vai ser bom no início. O objetivo não é vencer ou ser perfeito. O objetivo é apenas ter a coragem de entrar na arena e ser visto. E quando você sentir o poder de ser vulnerável, compartilhe este resumo com alguém que você ama, alguém que talvez precise ouvir que ser imperfeito não é um defeito, é ser lindamente humano.